nos dá sobre os perdidos no Evangelho de Lucas é justamente o perdido chamado Zaqueu. Zaqueu é o último perdido que Jesus encontra, conversa e resgata. E é sobre esse perdido que eu quero nessa manhã falar com você, sobre aquilo que eu chamo de encontros transformadores. Você vai encontrar em Lucas vários encontros transformadores, onde Jesus encontra um perdido e tem ali um encontro que transforma, que resgata e que muda. Então eu quero pontuar algumas lições desse encontro que vão abençoar a sua vida nessa narrativa bíblica de Lucas 19, do 1 ao 10. Vamos ler então o texto? Acompanhe comigo aí. Estou lendo aqui na NVI. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus fale com você poderosamente nessa manhã. Interessante que nós encontramos nos evangelhos Jesus resgatando, alcançando 2 cobradores de impostos. Os publicanos, eles eram judeus que tinham sido contratados pelo Império Romano para cobrar impostos. Eles eram escoltados por outros soldados romanos, eles tinham autoridade da cidade, do governo romano para cobrar impostos, eles faziam negociações, eles mandavam prender, eles eram os representantes de Roma naquela cidade. E Jesus, e esses cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos pelos judeus. Os judeus os consideravam traidores, né? Pessoas que trabalhavam para Roma, que oprimiam o povo. Bem, e mesmo assim, sendo pessoas mal vistas, pessoas corruptas, pessoas que trabalhavam contra o povo, Jesus parou pelo menos 2 vezes para conversar e para resgatar esses publicanos. Quem foi o primeiro? Vocês lembram? Mateus. Mateus, lá no livro de Mateus 9, ao relato do encontro de Jesus com Mateus. E qual foi a palavra de Jesus para Mateus? Segue-me. Jesus encontrou Mateus num ambiente de cobrança, lá no seu gabinete, cobrando os judeus, e ele disse: Mateus, larga isso, vem e segue-me. E Mateus o seguiu. E deixou de ser um cobrador de impostos para ser um seguidor de Jesus. E agora, em Mateus foi encontrado por Jesus em Cafarnaum, uma cidade onde Jesus passou muito tempo. Agora Jesus está em Jericó, em outra cidade, uma cidade comercial. E ali também Jesus para conversar com aquele cobrador de impostos. E fala mais algo para ele: olha, Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Eu não quero só te ensinar algo, eu quero estar com você por mais tempo. Então Jesus nos ensina, à luz desse encontro, que Jesus valorizava os leprosos, os pescadores, os pobres, as viúvas, mas também deu atenção aos ricos cobradores de impostos. Em Jesus não há diferença entre rico e pobre,
entre judeu e não judeu, entre judeu que pagava impostos e judeus que cobravam impostos. Jesus amava e olhava a todos com misericórdia, com graça, e queria resgatar a todos. Então, em Jesus, há uma convergência de todas as classes sociais, de todas as etnias e de todas o perfil de pessoas. Obviamente, quem mais seguiu Jesus foram os pobres. Por quê? Uma questão simples. Existem mais pobres que ricos em qualquer lugar. Sempre na história da humanidade há mais pobres do que ricos. Então, vai haver mais pobres seguindo Jesus do que ricos. Mas o evangelho não é só para os pobres, é para todos. Não é só para pessoas de uma etnia, é para pessoas de todas as etnias em Cristo e também de todas as condições sociais. Agora, eu queria pontuar aqui algumas lições marcantes que eu também encontro nesse texto. A primeira delas é que Zaqueu queria conhecer Jesus. Por isso ele foi para uma árvore. Mas o que o texto mostra é que Jesus já conhecia Zaqueu. Percebe isso? Alguém entendeu? Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia ele. Já sabia o seu nome, já sabia quem ele era, sabia o que ele fazia. E isso nos mostra que antes de nós buscarmos Jesus, de nós conhecermos Jesus, Ele já nos conhece. Que bênção isso! Ele já sabe quem você é, Ele já sabe onde você passou, o que você precisa, o que você fez. Ele já te conhece, Ele sabe quem você é. E é interessante que muitas pessoas no Brasil já ouviram falar de Jesus, como Zaqueu. Zaqueu já ouviu sobre a fama de Jesus, já sabia que Jesus curava, que Jesus ensinava, que Jesus fazia muitas coisas, mas ele queria conhecer Jesus. E aqui, meus irmãos, há uma grande lição. Talvez perto de você haja muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas não o conhecem. Eu estava hoje conversando com o Luiz e com o Alexandre, que participaram há pouco tempo, e o Luiz dizendo: pastor, muita coisa que eu aprendi nos últimos meses, eu nunca tinha ouvido, não fazia parte da minha vida. Eu conversei essa semana com um irmão que vai fazer agora a classe de batismo, o Márcio, e ele me disse o seguinte: pastor, é impressionante, cada culto que eu venho, eu ouço coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu estou começando a ler a Bíblia e eu leio coisas que eu nunca tinha imaginado. Porque uma coisa é você conhecer Jesus de ouvir falar. Outra coisa é quando você começa a estudar, a ouvir, a buscar. Você vai conhecê-lo mais profundamente. E era isso que Zaqueu queria. Zaqueu queria conhecer mais Jesus. Ele já conhecia a fama de Jesus, mas não o conhecia profundamente. Talvez você ou alguém que você conhece só conhece a fama de Jesus, mas não o conhece profundamente. E a Igreja Batista Sião, nós fazemos cultos, nós temos pequenos grupos, nós temos escola bíblica, nós temos várias iniciativas para ajudar as pessoas a conhecerem Jesus melhor. Não só de ouvir falar, não só como uma ideia genérica, mas conhecê-lo pela Escritura, pela vivência, pelo relacionamento, conhecê-lo de forma mais profunda. Era isso que Zaqueu buscava. E sabe o que acontece no texto? Zaqueu está ali ouvindo. O texto diz que Zaqueu subiu numa árvore e ficou ouvindo Jesus pregar. Não diz por quanto tempo. Talvez foi por horas, talvez nem tanto, não sabemos. O fato é que ele estava ali ouvindo Jesus. E a certa altura, Jesus disse o seguinte: Zaqueu, desce daí. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Interessante que ele não chamou Zaqueu pela sua condição social. Ô cobrador de impostos, desce daí. Ô homem rico, desce daí. Não chamou de forma
pejorativa. Ô baixinho, tu é baixinho. Não chamou de baixinho. Chamou como? Pelo nome. Zaqueu. Eu fico aqui brincando, Rodrigo, com a importância de chamar as pessoas pelo nome. Não chama ela de baixinho, de magrinho, de gordinho, de feio, de bonito, ou de moço, moça, ou de irmão. Chama pelo nome. Pastor, eu não sei o nome dela. Pergunta. Ok, Jesus era onisciente, você não é, né, Renato? Nós não somos oniscientes. Então nós podemos fazer o quê? Podemos perguntar, qual é o seu nome mesmo? É o Oitavo? Não, é o Rezende. É a Merilene. Qual é o seu nome? Diga o seu nome também, se apresente. Aproveita agora já, olha para alguém que você ainda não sabe o nome aí e pergunta qual é o nome dele. Pergunta aí, qual é o nome dele? Pergunta aí. Qual é o nome dele aí? Já se apresenta para ele aí, ó. Tem alguém que você não sabe o nome? Já pergunta agora, já aprende aí, ó. Já pergunta agora qual é o nome dele. Sabe que eu tenho às vezes a impressão que as pessoas chamam a gente de uma forma menos pessoal porque elas não nos conhecem. Elas chamam de moço, irmão, senhor. Aprenda a chamar as pessoas pelo nome. Primeira coisa que você deve fazer quando vê alguém, qual o seu nome? Eu tenho dificuldade em memorizar. Te esforça a memorizar. E aprende a chamar pelo nome, como Jesus nos chama pelo nome. Agora, há algo interessante nesse encontro de Jesus com Zaqueu. Porque primeiro Jesus nota Zaqueu, o chama pelo nome, e depois Jesus faz algo que não é comum no ministério dele. Não é comum nem em Brasília fazer isso, que ele fez. Ele se convidou para ir na casa de Zaqueu. Quem aqui se convida para ir na casa do outro? Aqui em Brasília isso não é muito comum, né? Em alguns lugares é mais comum do que aqui. Mas nós podemos aprender com Jesus. Jesus se convidou. Qual foi a frase de Jesus? Zaqueu, convém que eu vá à sua casa. Ou então, quero ir à sua casa. Vou te dar aqui uma dica, Dudu. Uma dica para você, uma dica aqui, ó. Para o Alexandre, uma dica para a Thaís, para todo mundo que está aqui. Quando você quiser ir na casa de alguém, usa um argumento bíblico. Diz assim, Christian, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Qual a palavra? Lucas 19:5. O que diz lá? Lê lá. Quero ir à sua casa. Palavra bíblica. Está usando a Bíblia para o bem. Está usando a Bíblia para se convidar. Lucas 19:5. Quero ir à sua casa. Quero ir passar um tempo com você. Quero ir lá tomar um café com você. Quero ir lá sentar na mesa com você. Quero ir lá orar com você. Quero ir lá conhecer você melhor. Convém que eu vá à sua casa. Meus irmãos, sabe que quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Jesus pregava nas ruas, pregava nas sinagogas, mas ele também pregava nas casas. Jesus foi visitar muitas casas. Nós fizemos aqui a conferência esse ano, Sião Inspire, e o tema foi de casa em casa. Pastor Eterno pregou aqui 3 vezes falando sobre isso. Olha, o evangelho se espalhou como? De casa em casa, de casa em casa. Ele falou isso várias vezes. Esse é um eco daquela conferência, é de casa em casa. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que Jesus, por exemplo, foi na casa da sogra de Pedro, fazer o quê? Marcos 1 diz, ele foi lá para curar a sogra de Pedro. Em Marcos capítulo 5, Jesus foi na casa de Jairo, fazer o quê? Ressuscitar a filha de Jairo e pregar para aquela família. Em João capítulo 12, Jesus vai à casa de Marta e Maria, vai fazer o quê? Vai ensinar Marta e Maria o evangelho, vai dizer, Marta, você está muito preocupada, aproveita a melhor parte, a boa parte é me ouvir, é aprender o evangelho. Jesus vai na casa de Simão o fariseu, lembra? Para
confrontar a hipocrisia daquele homem que estava escandalizado porque aquela mulher estava lavando os pés de Jesus com seus cabelos. E Jesus vai ali e na casa daquele Simão, ele confronta a hipocrisia dele e dos demais fariseus. E na casa de Zaqueu ele vai fazer o quê? Ele vai levar um pecador ao arrependimento. Aleluia! Tem que se empolgar com isso, meus irmãos. Jesus gosta de ir na casa. Quando você abre a sua casa para receber Jesus, coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa. Alguém entendeu aqui? Quando você abre a sua casa para compartilhar o Evangelho, para chamar alguém, para orar com ele, para instruir, para aconselhar, para acolher, para ouvir, Jesus vai fazer coisas boas na sua casa. Abra a sua casa, frequente a casa um do outro. Eu tenho dito o seguinte: o melhor da Sião não é só o culto é uma parte. O melhor que nós temos a oferecer é você conhecer pessoas, orar com pessoas, crescer com pessoas, aprender com pessoas, ampliar os seus vínculos, conhecer mais gente, servir e ser servido, abençoar e ser abençoado. É viver a vida comunitária na companhia de outras pessoas. Os nossos PGMs são, por exemplo, um espaço onde isso acontece. Essa semana agora, na próxima quinta-feira, o nosso PGM Semeadores vai se multiplicar. Começamos com 5 pessoas há 1 ano e meio atrás, já somos quase 20, e vamos nos multiplicar. Vai ter uma festa de multiplicação, vão sair 2 novos grupos, com novos líderes, novas pessoas. Por quê? Porque nós aprendemos que junto, nas casas, compartilhando o Evangelho, pessoas são integradas, pessoas se convertem, pessoas são acolhidas, pessoas aprendem, pessoas se fortificam, pessoas se preparam, coisas boas acontecem. Coisas boas acontecem quando a nossa casa é visitada por Jesus. Sabe o que eu desejo que aconteça com cada um de vocês? Que quando alguém diga, quero ir na sua casa, você faça como Zaqueu, desceu rapidamente e recebeu com alegria. Verso 6. Opa, vamos lá! Não importa o que eu tenho para te oferecer, eu quero te receber na minha casa, para nós juntos orarmos, falarmos do Evangelho, crescermos, aprendemos um com o outro, nos conhecemos melhor, nos encorajarmos. Desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu desejo e minha palavra aqui pastoral para você é: abra a sua casa para receber pessoas em nome de Jesus. Quando você receber pessoas em nome de Jesus na sua casa, a sua casa vai ser muito mais do que um lugar de dormir e de comer. Vai ser um lugar de paz, de salvação, de instrução, um local de fé. Amém? Deus não te deu uma casa só para você usufruir dela, dormir, comer e ficar ali vendo televisão. Não, Deus te deu uma casa para ser um lugar que abençoe outras pessoas também. Amém? Aprenda com Zaqueu, desça rapidamente e receba com alegria. Amém? Receba com alegria. O texto vai nos dizer também que o arrependimento de Zaqueu foi uma evidência externa da sua conversão. Quando alguém se converte, não tem tantas evidências externas fáceis de se perceber. Né? Quando alguém diz, eu aceitei Jesus, fiz uma oração dizendo sim para Jesus, ok, nós não vamos duvidar da decisão da pessoa, mas tem algumas marcas, alguns sinais externos que são evidência de que aquela pessoa se converteu. Sabe qual é uma evidência bíblica de que alguém se converteu? Arrependimento. Quando que Jesus disse que a salvação chegou na casa de Zaqueu? Foi quando ele entrou ali? Não. Foi quando eles estavam comendo? Não. Foi quando ele estava pregando? Não. Quando que Jesus disse que Zaqueu se converteu? Quando Zaqueu disse, Senhor, eu estou me arrependendo das minhas más condutas, estou repartindo a minha riqueza que eu ganhei de forma indevida, vou reparar 4 vezes mais aqueles que eu defraudei, porque
que eu entendi que eu preciso mudar de vida, e eu vou mudar de vida começando me arrependendo, abandonando meus pecados e começando uma nova vida, uma nova prática. O arrependimento é uma evidência da conversão. Por isso que pessoas convertidas são pessoas que se arrependem. Pessoas que se arrependem dos seus pecados, que abandonam os seus pecados, que buscam viver uma vida melhor, que buscam reparar os seus erros, buscam corrigir os seus erros. Por quê? Porque se arrependeram. E meus irmãos, o Evangelho está cheio de chamado ao arrependimento. Por exemplo, Isaías pregou ao povo, sabe qual foi a mensagem de Isaías? Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá misericórdia dele. Essa foi parte da mensagem de Isaías. Sabe qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Sabe qual foi a mensagem de Pedro? Arrependam-se cada um de vós e sejam batizados. Alguém entendeu isso? Amém? Sabe qual foi a mensagem de Paulo? Deus manda que todos, em toda parte, se arrependam. Sabe qual foi a mensagem de Jesus? Arrependam-se, creiam no Evangelho. A palavra de Deus está cheia de chamados ao arrependimento. A vida cristã é um chamado ao arrependimento. E o arrependimento é a resposta humana ao chamado de Deus. Alguém entendeu isso? O arrependimento é a resposta do homem, é a resposta humana ao chamado de Deus de segui-lo. É se arrepender do quê? Dos meus erros, é se arrepender da minha indiferença, dos tempos que eu virei as costas para Deus, das coisas que eu agi na ignorância. É entender que a minha resposta ao chamado de Deus passa pelo arrependimento. E sabe que o arrependimento produz? Pelo menos duas coisas. Uma delas, mudança de atitude e comportamento. Alguém entendeu? Amém? O Evangelho produz mudança de comportamento e atitude. E sabe o que mais que ele produz? Ele produz um desejo de reparar os meus erros. Tem alguns erros que talvez você possa ter cometido, que não tem mais como reparar. Não tem mais. Mas há outros que você pode reparar. Que você pode transformar aquele erro num combustível para fazer coisas melhores. Seja para abençoar outras pessoas, ou até mesmo para ajudar aquela pessoa que você defraudou. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um discípulo lá em Porto Alegre, que ele foi depois de um retiro, onde ele entendeu a importância da reparação, e ele disse: pastor, eu defraudei um tio meu, eu prejudiquei, eu tomei dinheiro dele, roubei dele, eu agi mal com ele, isso já faz 20 anos, mas eu sinto vergonha, eu não consigo nem ver esse tio, quando nós nos encontramos eventualmente, eu fico todo constrangido, porque eu sei, e ele sabe também, que eu fui mal com ele. E aquele irmão arrependido disse: mas eu quero começar a reparar isso. Eu vou reparar ele. Eu vou começar a dar um dinheiro para ele. Eu vou me dispor a pagar o que eu devo. Eu vou fazer um esforço. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou pedir perdão para ele. E também vou dizer que eu quero reparar, que eu quero de alguma forma reparar o erro, o mal que eu causei a ele. Isso é resultado de arrependimento. Alguém disposto a consertar, a fazer alguma coisa. Zaqueu demonstrou isso. Eu vou reparar aqueles que eu prejudiquei. Eu vou reparar. E por fim, e aqui tem um destaque especial que eu queria convidar você a pensar. Zaqueu seguiu Jesus sem pedir nada em troca. Acho que você não percebeu o que eu disse aqui. Zaqueu seguiu Jesus sem pedir nada em troca. Nada.
Como assim, pastor? Olha, Zaqueu não foi procurar Jesus porque estava doente. Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela foi procurar Jesus porque ela estava sangrando há muitos anos. Foi lá pedir cura, assim como os leprosos. Zaqueu não estava doente. Zaqueu não tinha um filho doente, como tinha Jairo quando foi procurar Jesus. Não tinha. Zaqueu não tinha um filho endemoniado, como aquele pai que foi procurar pedindo ajuda para o filho que estava endemoniado. Não tinha ninguém endemoniado na casa de Zaqueu. Zaqueu não estava precisando de comida, de dinheiro. Não, era rico. Era rico. Zaqueu não foi atrás de Jesus para receber alguma coisa. Naquele momento, sabe o que Zaqueu precisava? Apenas da presença de Jesus. Ele precisava apenas conhecer Jesus. Ele precisava da graça de Jesus. Só isso. Não precisava de cura, de dinheiro, de emprego, de libertação, de nada. Ele queria apenas estar com Jesus, conhecer Jesus. Eu sei que o ambiente da fé, o ambiente da igreja, é um ambiente de busca. E muitas vezes nós estamos aqui buscando sim um milagre, buscando a cura para quem está doente, buscando uma solução para uma crise, buscando um milagre na minha família, um milagre no meu trabalho, um milagre, enfim, ok, e faz parte, e Jesus ouve, e nós clamamos, e nós pedimos, e não está errado isso. Mas sabe, você não precisa de um milagre todos os dias. Você não precisa que todos os dias aconteça um milagre na sua vida. Mas você precisa da presença de Jesus todos os dias. Amém? Eu termino contando uma experiência que eu vivi um tempo atrás. Eu estava com alguns amigos, um tempo de oração junto. E cada um ali começou a compartilhar uma bênção, um milagre. E um contou a história que venceu o câncer, e estava lá feliz da vida, curado, liberto do câncer, glória a Deus. Outro contou um milagre da provisão, de como eles estavam precisando de um recurso e não tinham, e como Deus surpreendeu e o recurso apareceu. E outro contou a história de uma restauração que houve na família, onde o cunhado e a irmã dele tinham se separado, e Deus restaurou aquele casamento, e houve um milagre, houve um perdão, hoje uma mudança, e outro contando ali outros milagres, e uau, e como aquilo foi edificando a minha fé, vendo que Deus honra, que Deus responde, que Deus faz, aqueles homens buscando a Deus, pedindo por milagre, enfim. Ele chegou a minha vez de falar. Aí eu fiquei quieto, o que eu vou falar? E Deus me deu uma palavra, que eu me lembro até hoje, e que volta e meia eu uso essa palavra em alguns momentos com Deus. Sabe qual foi meu testemunho para aqueles amigos naquele dia? Meu testemunho foi o seguinte: obrigado, Jesus, porque hoje eu não estou precisando de nenhum milagre. Hoje eu não estou aqui precisando de nenhum milagre. Eu só preciso da tua presença. Eu só preciso da tua graça. Eu só preciso que o Senhor me ajude a dar o próximo passo. A dar o próximo passo. Só isso que eu preciso. Hoje eu não preciso de nenhum milagre. Eu estou feliz e estou grato, porque eu tenho tudo aquilo que eu preciso nesse tempo, nesse dia. Vai chegar um dia que eu vou precisar de um milagre, mas esse dia não é hoje. Esse dia não é hoje. Hoje eu preciso da tua presença. Hoje eu preciso ouvir a tua voz me chamando para te servir,
para responder aquilo que o Senhor precisa de mim. Hoje eu preciso apenas desfrutar da tua companhia, do teu chamado e da tua bênção. Amém? Eu não sei se você precisa de um milagre, como a mulher do fluxo de sangue, como Jairo, como tantos outros, ou se você, como Zaqueu, só precisa da companhia, da presença de Jesus no dia de hoje. Hoje eu posso dizer a mesma coisa que eu disse lá atrás. Jesus, hoje não preciso de nenhum milagre. Hoje eu preciso apenas da tua presença. Tem irmãos meus que precisam de milagre. Eu não preciso hoje, mas hoje eu preciso da tua presença, da tua graça, da tua companhia. E isso é suficiente para a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé?